Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Hoje tem bastante novidade, finalmente o Corinthians anunciou o novo treinador, depois dessa semana aí de negociações, acerta com o cara, mas falta assinar, faz uma reunião, falta só 10% para fechar, agora finalmente anúncio oficial, já saiu no site do Corinthians, nas redes sociais. Então, vou fazer a minha análise aqui e um debate com vocês. Mas antes, tenho que deixar aqueles recadinhos. O primeiro, para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, família. Tá aqui na descrição também. E o segundo é sobre uma parceria aqui do canal para um grupo aí, rapaziada, de palpites para as apostas. Vocês vão receber algumas dicas, certo? Direto no celular. O link que tá aí na descrição já vai jogar vocês no grupo do WhatsApp. O pessoal vai mandar, ó, hoje vai ter tal e tal jogo, pode apostar nesse time, nesse time, nesse time. Por exemplo, teve a final do Paulistão, aposta aí que vai ter mais de 4 cartões amarelos. Uma final, um clássico, cara, é batata, sem erro, família. Então, não percam essa oportunidade. Fechou? Não vai ter vinheta porque hoje tá um dia corrido, foi um anúncio aí em um domingo, mas já vamos direto aí para a primeira novidade do Corinthians, que é no nível da nossa diretoria. Horrível. O Jadson, certo? Está atualmente aí no Atlético Paranaense, ficou quase um ano parado, fechou com o Clube do Paraná e tal. Ano passado, em novembro, entrou na justiça contra o Corinthians, cobrando quase 900 mil reais, certo? Referente a direito de imagem, toda vez é a mesma coisa, cara. Eu queria saber se não tem alguém do departamento jurídico, departamento financeiro do Corinthians, que olha esses contratos, que não vê que não estão sendo pagos. E aí fica atrasando, um valor que era X, fica 2x, 3x, só dobra, aumenta, sempre, só aumentando a dívida do Corinthians, tá? E o maior responsável por isso é o senhor André Sanches, tá? É o maior responsável. Mas tem gente aí que quer tapar os olhos, finge que não vê. Vou explicar mais ou menos o que aconteceu. No começo do ano passado, Corinthians e o Jadson entraram em um acordo, certo? O Corinthians teria que pagar R$1.240.000. Aí era 400 mil do contrato assinado, não sei o que, mais uma porcentagem de valor para ser repassado ao advogado do Jadson, não sei o que. Traduzindo, o Corinthians não pagou nada. E aí o juiz do caso, o Paulo Guilherme Amaral Toledo, já autorizou a penhora das contas correntes do Corinthians. Isso só não vai acontecer caso o Corinthians realize um novo acordo aí com o empresário do Jadson. Então o Corinthians tem até amanhã, no máximo aí o meio da semana, para entrar num acordo com o empresário do Jadson, senão vai ocorrer uma penhora nas contas correntes do clube. E aí, rapaziada, é todo dia, cara, toda semana um ex-jogador entrando na justiça contra o Corinthians pelo mesmo motivo. A próxima novidade, Corinthians faz um acordo na justiça com um ex-fisioterapeuta. Cara, é surreal. Aqui, ó. O Corinthians e o ex-fisioterapeuta Júlio Suman chegaram a um acordo após 5 anos, certo? Correndo aí o processo na justiça. Pelo acordo, o Corinthians devia R$1.600.000 pro fisioterapeuta. R$1.600.000. Cara, aí eu fui ver, mano, ele deve ter trabalhado quanto tempo no Corinthians? Ou ele trabalhou de 2008 a 2009. Não completou 2 anos, porque ele entrou em março de 2008 e saiu em dezembro de 2009. Não completou 2 anos no Corinthians e o clube conseguiu ficar devendo R$1.600.000. E aí agora chegaram num acordo, o Corinthians vai pagar em 13 parcelas, a primeira 250 mil, depois 3 de 150 e mais 9 de 100 mil reais. A primeira tem que ser paga, era para ser paga na verdade no último dia 15 de maio, aparentemente o Corinthians pagou, e aí vai finalizar todas essas parcelas até o dia 15 de maio de 2022, então o Corinthians tem aí 2 anos para ir pagando o ex-fisioterapeuta Júlio Suman.
Cara, eu não vou nem comentar. Eu não vou mais comentar sobre isso, porque, meu Deus do céu. Agora, a terceira notícia do dia. O zagueiro Pedro Henrique, que também está no Atlético Paranaense, foi comprado aí pelo Clube do Paraná, entrou na justiça contra o Corinthians de novo. De novo. FGTS, abono por causa de férias, 13º, direito de imagem, não sei o que. A mesma história, cara, a mesma história. Ele estava cobrando aí R$1.200.000, certo? Corinthians entrou num acordo com ele. O jogador, por ser formado na nossa categoria de base, chegou num acordo com o clube e falou, ó, não quero multa, não quero correção, não quero nada. Só paga o primeiro valor, certo? Não vou cobrar mais. Multa, essas correções, tal, o valor ia aumentar bastante. Não, ele reduziu, falou, ó, só quero o dinheiro que é meu mesmo, esquece multa, tal, para ajudar o clube. Por quê? A gente sabe, né? Foi o clube que formou o Pedro Henrique. Mas, cara, hoje em dia, o jogador é funcionário. Não tem como. É um direito dele. É um direito. A gente pode falar aqui sobre amor ao clube, sobre isso, sobre aquilo, mas a gente vai estar passando pano para essa gestão, cara. Vai estar passando pano para essa gestão. É um direito do cara. Vocês aí trabalham. Aí chega o 13º, o patrão fala, não vou pagar. Férias, não pago. Não... Vocês vão sair e vão colocar a empresa na justiça. É a mesma coisa, cara. E o Pedro ainda fez uma coisa boa. Falou, não quero multa, não quero nada. Só o que é meu por direito, esquece multa, não... esquece essa ação da justiça. Vamos só no que é meu, certo? A gente agradece aí o Pedro Henrique e tal por essa boa ação dele. Mas, cara, nossa diretoria... Pô, 3 notícias hoje. 3 de dívida do clube. Vendemos aí o Pedro Henrique pro Atlético por R$6 milhões. Por que já não pagou ele o que devia? Não, deixou. Agora deve R$1.200.000. E cadê o dinheiro? Cadê os 6 milhões? Já sumiu, cara. Já sumiu. Comente aí, família, a opinião de vocês. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir, família, quem não for inscrito, já se inscrevam aí no canal do John do Timão. Família, o Corinthians finalmente anunciou um novo técnico. Se trata aí do Silvinho, ex-lateral, cria da nossa base, certo? Cria da nossa base. Vou passar aqui o currículo dele, falar um pouco sobre as informações que eu tenho. Depois dou minha opinião e aí troco uma ideia com vocês. Vou até tomar uma água, hein? O Silvinho, certo? Surgiu no Corinthians aí em 93, e aí ele ganhou a Copa São Paulo em 1995. Depois ganhou os estaduais de 95, 97, 99. Copa do Brasil de 95, já estava no elenco, além do Brasileirão de 98. Depois rodou, foi para a Europa, diversos clubes. E aí ele virou assistente técnico. Foi assistente do Tite e do Mano Menezes aqui no Corinthians. Trabalhou na mesma função lá na Inter de Milão, que é um clube enorme. Na seleção brasileira, novamente com o Tite. E a última participação dele, né, o último trabalho, foi no Lyon, certo? Tava como assistente, depois assumiu o clube. O Silvinho tem toda essa bagagem que eu falei, além de ter sido um atleta excepcional, certo? Ele tem a licença aqui, ó, UEFA Pro, que é o nível máximo de formação de treinadores da Europa. Então, em questão de estudo, ele está na máxima atualização atual, além de ter a licença A e B da CBF. Enfim, vou trazer aqui agora os números do Silvinho como técnico. O único time que ele comandou foi o Lyon, em 2019, comandou por 11 jogos. 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aproveitamento aí de 40%. Baixíssimo. Só que não dá pra gente avaliar o Silvinho só por esse trabalho. 11 jogos. Cara, não dá pra gente fazer uma avaliação. E aí, conversei com o pessoal antes, tal, até pesquisando um pouco sobre ele. Eu, sinceramente, não sei o que esperar. Não sei. Ele pode me surpreender positivamente como negativamente. Certo? Pelo currículo dele, ó, jogou no Corinthians, no Arsenal, Celta de Vigo, Barcelona, Manchester City. Só timão. Aí, como experiência de assistente, no Corinthians, na Inter de Milão, Seleção Brasileira, Lyon.
Então você pega toda a formação dele, a trajetória, alto nível, alto nível. A primeira oportunidade que ele teve no Lyon não correspondeu. Mas, pô, foram 11 jogos na primeira oportunidade. Primeira e única. O Corinthians vai ser a segunda. Eu não consigo, cara, ter um embasamento agora pra falar, ó, o Silvinho vai ser monstro, é o nome que a gente precisava. Não consigo falar isso. Também não posso chegar e falar, a diretoria errou totalmente, não sei o quê. Porque pode ser que dê muito certo, cara. Pode ser que dê muito certo, como pode ser que dê muito errado. É uma incógnita. Esse é o ponto. Não dá pra saber, cara. Não dá pra prever. O Silvinho aí, como jogador, cara, tem muito título. Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, que já falei. Pelo Barcelona, Espanhol, Copa do Rei, Supercopa. 2 Champions. Ganhou a FA Cup pelo Arsenal também. É um cara assim, mano, excepcional. O currículo dele é invejável. Mas, a gente volta naquilo. O Duílio vai ter peito pra bancar aí o Silvinho até o final de 2022, que é o contrato que ele assinou, até dezembro de 2022. O Mancini ficou 7 meses. Se a gente jogar aqui que tá no final do mês 5 já, vamos colocar mês 6. Pelo menos até o final de janeiro o Silvinho teria que ficar. O Duílio vai ter peito para manter o Silvinho, para montar um planejamento para ele, que a gente já tá na metade dessa temporada. Apesar de não ter começado o Campeonato Brasileiro, não tem mais Sul-Americana, perdemos estadual. Ele tem agora Copa do Brasil e Brasileirão, certo? As 2 competições que ele tem para mostrar um bom serviço aí, mostrar que ele é o cara ideal para continuar em 2022, mesmo com esse contrato, certo? Pelo que eu tô vendo, o Duílio quer manter o Silvinho para a temporada que vem já. Mantém essa primeira agora, para ele já fazer um planejamento e conhecer a equipe. E o foco agora do Corinthians tem que ser 2022, cara. Tem que ser 2022. A não ser que dê alguma coisa na diretoria aí, chegue algum patrocínio pra gente contratar 3, 4 jogadores e brigar pela Copa do Brasil. Porque o Brasileirão, esquece, família, esquece. O Corinthians vai brigar por vaga na Sul-Americana. Quem sabe, pelo desempenho do Silvinho aí, a gente possa brigar por uma Libertadores. Mas a gente precisa ter uma primeira impressão. E já vai ser quinta-feira agora. Estreia da Sul-Americana. Não sei se o Silvinho já comanda o Corinthians, mas no mais tardar, no final de semana, que o Corinthians estreia no Brasileirão, Silvinho já estará no banco de reservas. Mas e aí, família? Qual que é a opinião de vocês? Acham que o Silvinho é o nome ideal para o comando do Corinthians ou não? Quero saber aí o que vocês acharam, se queriam o Eduardo Domingues, o Dorival Júnior, teve gente pedindo ele, pelo amor de Deus, entre outros nomes aí, né, família? Demorou? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!